Bem-vindo ao canal Buscando a Completude, meu nome é Gustavo Cordeiro. Então o estudo de hoje é Melquisedeque, Abraão e o Messias Yeshua. Eu vou fazer uso aí da Parashá Lech Lechá, é uma porção aí do Pentateuco. Lech Lechá quer dizer vá por ti. E como vocês podem ver aí na tela, a nossa porção que será usada aí hoje, ela se inicia em Gênesis capítulo 12, verso 1 e vai até Gênesis capítulo 17, verso 27. Temos chamada Haftará aí associada a essa porção do Pentateuco, da Torá, que é Isaías capítulo 40, verso 27 até o capítulo 41, verso 16. E na Brit Hadashá, ou seja, na Nova Aliança, temos o trecho que se encontra em Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao 10. Então essa porção aí, chamada Lech Lechá, ela é uma das mais importantes aí do Pentateuco, da chamada Torá de Moisés. Porque aqui, nessa porção, nós temos um evento que revolucionou a história do mundo e a história da humanidade. Vemos aí no final do capítulo 11 de Gênesis a menção de um homem chamado Tera. Tera, ele foi descendente direto de Shem, e Shem foi filho de Noé. Se nós analisarmos Gênesis capítulo 11, verso 31, temos ali o relato que Tera tomou seu filho Abrão e Aló, filho de Arã, e a Sarai, sua nora, para ir para a terra de Canaã. Não há um detalhamento ali na Torá, no Pentateuco, sobre isso, uma coisa detalhada assim nós não temos, mas de alguma forma foi colocado no coração de Tera, pai de Abrão, um chamado, provavelmente por parte de Deus, para se dirigir a Canaã. Então a Torá nos mostra que Tera sabia para onde ir. E há uma possibilidade muito forte de que nessa época já havia se estabelecido ali em Canaã um local de adoração a Deus. Nessa porção que está sendo usada para esse estudo, a Parashá Lech Lechá, nós vemos ali dois eventos de extrema importância. Eventos grandes que mudaram a história da humanidade. Primeiro foi o chamado e a bênção que Abrão recebeu, seguido, claro, da sua obediência. E segundo foi lá em Gênesis capítulo 14, daí, onde Abrão tem um encontro com esse tal de Melquisedeque. Esses dois eventos transformaram a história do mundo. E tem algo que é muito interessante, que sempre mexeu muito comigo. Tera, ele tinha em seu coração, como eu já falei, esse objetivo de chegar até Canaã, Ou seja, Tera estava focado, ele tinha um destino, ele queria chegar a esse destino. Mas por algum motivo Tera para em Harã. Tera não continua o caminho até Canaã. Até os sábios de Israel, em 3.500 anos, fizeram muitos comentários a respeito. Alguns falam que Tera se perdeu no propósito. Tera se contaminou lá com idolatrias, saindo então ali do propósito que Deus havia inserido ele. E nesses comentários rabínicos dá para entender que Tera, então ele não foi, Tera não foi fiel ao chamado para se dirigir a Canaã. E quando uma paternidade espiritual também ou biológica não dá esse destino para uma próxima geração, Deus ele não para o seu propósito. Então em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão, o filho de Tera, e diz a Abrão assim: sai da tua terra, Abrão. Nessa época, Abrão estava lá em Harã ainda. E também Deus diz, sai da tua terra, e também diz, e sai da tua parentela. Ou seja, deixe os seus parentes. E quando Abrão recebe essa ordem de Deus e sai, seu pai Tera ainda era vivo. Isso fica bem claro através da cronologia citada lá em Gênesis. Então Abrão larga seu pai, larga aquela terra, larga os vínculos familiares, larga os vínculos que foram feitos com aquela terra e sai para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. Entende-se aqui que Abraão então teve um passo de fé. E por isso que Abraão é exemplo de fé para todos os crentes em Yeshua. E para o povo judeu também. Então Abraão, ele obedeceu crendo na promessa de Deus. Então no capítulo 12 de Gênesis já começa com essa ordem de Deus a Abraão. O Eterno chama Abrão e no verso 2 Deus vai lá e libera para Abrão promessas.
né? Promessas que de certa forma são bênçãos de Deus, não simplesmente só para Abraão, mas para toda a humanidade. São bênçãos de Deus para toda a humanidade. E que Abraão foi usado para que isso se cumprisse, né? Então vamos lá, no verso 2 do capítulo 12 de Gênesis, diz assim, ó: de ti, Abraão, farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome. Então aqui já está uma citação referente ao povo de Israel, né? Quando é dito lá, de ti, Abraão, farei uma grande nação. Então esse povo que teria a origem de Abraão, né? O povo de Israel. E essa bênção que Abraão recebe de uma grande nação, isso significa que esse povo será um povo diferenciado, será um povo que terá uma glória. E a história desse povo e todo o seu legado vai abençoar toda a humanidade. E vemos aqui no final do verso 2 uma outra ordem de Deus para Abraão. Diz lá, sê tu uma bênção. Então isso aqui também foi um mandamento de Deus. E no verso 3 Deus continua, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abrão, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então está aqui a origem do povo judeu. E por causa desse propósito e a fidelidade de Abrão, Abrão ficou conhecido ali na região como hebreu, né? O que quer dizer hebreu? Qual é o sentido da palavra hebreu? Hebreu quer dizer aquele que atravessa. Ou seja, aquele que quando foi inserido em um propósito de Deus, esse vai por ele mesmo, ele se posiciona e não desiste. Antes, como um bom atravessador, ele vai até o fim e chega a seu destino. Existe, né, um entendimento na tradição judaica, no legado de Israel, nos estudiosos ali da Torá, que Abrão passou por 10 provas, né, específicas. E ele se manteve firme nessas 10 provas sem deixar de seguir a Deus, né? Abrão, então, ele foi um exemplo de fé para todos nós, porque ele sempre foi focado ali totalmente no seu chamado. E esse chamado é um chamado que mudou a história da humanidade, pois Deus fez um povo através de Abrão. E esse povo recebeu da parte de Deus promessa de ser bênção para todas as famílias da terra. Esse povo que viria da semente de Abraão recebeu a missão de ser luz para as nações, bênção para as famílias da terra. E se você continuar lendo o Pentateuco, você vai lá para Êxodo, você vê que Deus lá em Êxodo ele se direciona ao povo de Israel, chamando Israel de nação santa, povo santo, reino de sacerdotes. Guarde isso, reino de sacerdotes. E por causa dessas palavras, na literatura judaica, entende-se que o povo de Israel é conhecido então como uma extensão do reino de Deus na terra. Então Israel é uma nação sacerdotal em prol das demais nações da terra. Escute isso aqui, preste atenção. Uma coisa são os sacerdotes que Deus instituiu com Arão, pois aqueles que eram descendentes de Arão, os levitas que eram da família de Arão, eles tinham uma missão sacerdotal. Eles tinham um serviço sacerdotal, sim, só que para dentro de Israel. Essa que é a diferença. Então a função sacerdotal da tribo de Levi era feita em prol do povo de Israel, era algo interno. Mas a missão do povo de Israel é uma missão sacerdotal para toda a humanidade, para as nações da terra. Então o povo de Israel nasce com uma missão específica de abençoar as nações, de abençoar as famílias da terra. Ou seja, Israel tem essa missão de ser luz desde ali para um núcleo familiar e também luz para os demais povos da terra. E essa missão que Israel recebeu através de Abraão, de ser uma nação sacerdotal, está totalmente vinculada com um evento encontrado em Gênesis capítulo 14, onde Melquisedeque foi usado por Deus para abençoar Abrão no seu chamado. Melquisedeque era maior que Abrão e ele abençoou o menor. Então aqui Melquisedeque, eu acho tremendo isso, porque ele preenche uma lacuna que Tera, pai de Abrão, havia deixado. E isso foi crucial para a concretização do chamado e da promessa que Deus deu para o povo judeu através de Abraão. E depois, já lá em Gênesis capítulo 17, vemos ali que o Eterno visita Abraão e dá outra ordem a ele no verso 1, dizendo: anda na minha presença e ser perfeito.
Ou seja, o que Deus estava dizendo aqui para Abrão? Estava dizendo assim, ó, Abrão, seja inteiro na obediência a mim, busque a mim com uma obediência completa. Busque ter sempre uma obediência 100%, uma obediência completa. É isso que Deus estava ordenando para Abrão. E aí, através disso, o Eterno estabelece então com Abraão e com sua descendência uma aliança, né? E por causa desse propósito, o Eterno muda então o nome de Abrão para Abraão, né? Isso aí no verso 5 do capítulo 17 de Gênesis, que diz assim, ó: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E a descendência de Abraão, que tem essa promessa específica, não é toda e qualquer descendência de Abraão, mas é a descendência de Abraão em Isaque e Jacó, Israel. Então no verso 19 desse capítulo 17 de Gênesis, o Eterno deixa muito claro isso, dizendo assim para Abraão: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele, ou seja, com Isaque, a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. E depois também é citado bênção ali para Ismael, mas a aliança é com a descendência de Abraão em Isaque. A promessa de uma nação sacerdotal veio através da linhagem de Isaque e depois Jacó ou Israel. Então Abraão recebe esse chamado em Gênesis capítulo 12. Abraão incorpora esse chamado e se submete ali a um processo diante de Deus, né? Dando início a um povo de sacerdotes, que é o povo de Israel. E essa porção que eu estou usando aqui para falar sobre esse tema de hoje é uma porção assim repleta de acontecimentos, né? Você vê lá que Abraão chega em Canaã e tem uma grande fome na região, e buscando sustento para ele, para sua casa, Abraão desce ao Egito, né? E lá tem toda uma situação com a esposa de Abraão, a Sara. Abraão, de certa forma, pensou ali em protegê-los e apresentou Sara como sua irmã ali inicialmente. Só que como se interessaram por Sara, levaram ela para a casa de Faraó. E Faraó, por causa de Sara, tratou lá bem Abraão. E Abraão então diz lá que veio a ter ovelhas, escravos, escravas, jumentas, camelos. Faraó queria tomar Sara por esposa. Só que quando levam Sara para Faraó, Deus vai lá e faz uma intervenção com pragas. E Faraó então decide devolver Sara a Abraão e ainda pede, ó, vai embora aí com os seus, e até colocou uma escolta lá para Abraão, né? E todos os seus ali, os bens de Abraão, eles não tiram os bens de Abraão. Então essa intervenção de Deus aqui deu muito resultado, né? Assim de imediato. Faraó foi bonzinho aqui, entre aspas, né? Só disse lá para Abraão, ô Abraão, por que fazer isso e tal? Mas enfim, então eles deixam Abraão ir embora do Egito com muitos recursos, e o sobrinho de Abraão, Ló, vai com ele também, e no momento eles acabam se separando, né? Abraão e Ló. Ló escolhe lá a direção de Sodoma, se aparta para lá. Só que aí depois nós temos aí nessa porção um relato de uma guerra, de 4 reis contra 5. E em meio a toda uma guerra, Sodoma e Gomorra é saqueada, mas nesse saque também se apossam lá de Ló, dos bens de Ló. Então Abraão é informado sobre isso, alguém que foge lá informa Abraão, e Abraão sai com 318 homens, né, os homens mais capacitados que ele tinha, e eles conseguem recuperar a Ló, os seus bens, as mulheres e o povo, diz lá em Gênesis. Então Abraão dá de encontro lá com o rei de Sodoma, após, né, essa batalha. Só que nesse mesmo momento aparece também quem? Melquisedeque. Isso no verso 18 do capítulo 14 de Gênesis. E entender, preste atenção, entender quem foi Melquisedeque nos leva a entender o chamado de Abraão, a missão de Abraão e também a missão do povo judeu. Olha o que diz em Gênesis capítulo 14, a partir do verso 18. Gênesis 14, do 18 ao 20. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então aparece
aqui alguém que abençoa Abraão. E é muito interessante que esse Melquisedeque diz ali que ele era sacerdote e rei ao mesmo tempo. Então, antes de se estabelecer sacerdotes, lá no Êxodo, né, no próximo capítulo aí do Pentateuco, ali de dentro do povo de Israel, esse sacerdócio, né, para servir o povo de Israel internamente, já existia esse Melquisedeque, rei de Salém, mas que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Ó, vou abrir um parênteses aqui, tá? Para a gente entender as Escrituras de uma maneira mais plena possível, eu quero deixar uma dica aqui para você. Eu digo isso referente a toda a Escritura, tá? De Gênesis a Apocalipse. Conhecer a cultura judaica faz toda a diferença para entendermos as Escrituras de uma maneira mais plena possível. Isso faz toda a diferença para se entender melhor os profetas de Israel, as palavras de Jesus, de Yeshua, as palavras dos apóstolos, e também isso não é diferente quando se trata de buscar entender melhor sobre qual era a missão e que sacerdócio que era esse aí que esse Melquisedeque exercia para Deus. Claro que temos mais sobre Melquisedeque em Salmos, nos escritos do rei Davi, e temos também o autor da carta aos Hebreus, que escreve uma quantidade lá bem considerável, né, a respeito de Melquisedeque. E também temos aí muitos outros escritos provenientes daí do legado de Israel, onde encontramos lá muitas linhas diferentes acerca desse tema. E para começar, primeiro eu quero recorrer ao livro de Salmos. Eu vou ler aqui Salmos de número 110. Temos aqui uma proclamação de Davi por intermédio do Espírito de Deus. Pois essa proclamação aqui, ó, por que eu falo por intermédio do Espírito de Deus? Porque essa proclamação se refere ao Messias e Yeshua, sendo até que o próprio Messias e Yeshua cita esse salmo lá no Evangelho de Mateus, né? Sabendo muito bem de que esse salmo se referia a ele mesmo. Isso está lá em Mateus 22:44, né? Claro que se você ler esse contexto aí de Mateus 22:44, Yeshua usa esse Salmo 110 para calar religiosos que queriam ficar ali experimentando ele, né? Não davam descanso a ele, então ele foi lá, citou esses salmos e dispersou ali. Teve um descanso, né, por um momento. Então eu vou ler Salmo 110. Salmo 110 do 1 ao 4. Diz assim. Salmo de Davi. Disse o Senhor. Aqui se refere ao Eterno, tá? A Deus. Esse primeiro Senhor aqui se refere a Deus. Então, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse segundo Senhor aqui se refere ao Messias, a Yeshua. Então, ó, vamos lá. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse Senhor de Davi, conforme eu acabei de ler, ele se submete a Deus. Mas ele também é Senhor. E ele tem uma posição de honra junto ao trono de Deus. Esse Senhor de Davi, ele é honrado por Deus, né? Então ele se assenta ali à destra de Deus. E eu li aqui um decreto que é muito forte. Diz aqui no verso 4, né, desse Salmo 110 assim: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui trata-se de um sacerdócio eterno. Já o sacerdócio levítico, ele depende da existência da tribo de Levi. Depende da existência da família de Arão, mas esse sacerdócio que está sobre esse homem, esse sacerdócio que está sobre esse Senhor de Davi, é segundo a ordem de Melquisedeque. Então vemos que essa é uma ordem eterna, né, que carrega esse nome Melquisedeque. O mesmo título usado para esse homem que vai ao encontro de Abrão e abençoa Abrão. E essa é uma ordem, essa ordem de Melquisedeque, ela surgiu pós-queda do homem. Isso aqui é muito importante entender. Esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Levi, de Arão, e isso é citado até pelo autor de Hebreus.
né? Então a questão é que, através desse homem que tinha esse título Melquisedeque, temos a clareza que mesmo após a queda de Adão e também após o dilúvio, foi manifesto e estabelecido na terra um sacerdócio, com certeza encabeçado aí por esse tal de Melquisedeque, aí em era pós-dilúvio, né, na época de Abrão. Então esse Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo e também rei de Salém. E diferente do sacerdócio de Arão e Levi, que faziam um serviço para dentro de Israel, conforme eu já falei aqui, para que Israel fosse então nação sacerdotal para as demais nações, o sacerdócio na ordem de Melquisedeque era um sacerdócio para a humanidade. Então, mesmo antes de Abrão receber seu chamado, sempre existiu um remanescente que andava com Deus. Como, por exemplo, Noé, que foi perfeito e justo em sua geração, diz lá em Gênesis. Noé andava com Deus. Então, entre Noé e o chamado de Abrão, também permaneceu ali um sacerdócio na terra, que carregava a promessa anunciada, sabe onde? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Deus anuncia, após a queda de Adão e Eva, uma promessa que viria uma semente, a promessa que viria uma descendência abençoada. E Melquisedeque é alguém que estava ali em nome de Deus, com certeza fazendo Deus presente em sua geração. Como Melquisedeque fazia isso em sua geração, ou o próprio Noé, ou nós hoje, como fazemos isso? É sempre através de estatutos, ordenanças, princípios e leis. Pois para alguém tornar Deus presente, a pessoa tem que estar instruída de como agradar esse Deus. A presença de Deus, ela é legislativa, não tem como fugir disso. Então, de alguma forma, sempre se manteve na terra um remanescente, uma linhagem, uma descendência abençoada. E esses remanescentes são responsáveis, e também eram responsáveis, por apregoar os princípios, a lei de Deus ao mundo. E a própria tradição judaica, também atesta que existia sim uma linhagem escolhida. Isso após a queda de Adão e Eva, que era lá uma linhagem abençoada, que eles eram sacerdotes para o mundo. Uma ordem de sacerdotes que não tinha a tarefa de fazer um serviço somente para dentro de um povo, mas era uma ordem de sacerdotes para todos os homens. E a tradição judaica também atesta que esses eram representantes de Deus na terra. Exatamente o que as escrituras afirmam através de Melquisedeque, que foi a continuidade, escute isso, Melquisedeque foi uma continuidade de uma ordem sacerdotal que já existia antes de Noé, e que se deu prosseguimento após o dilúvio também, claro, através de Noé. Ou seja, vou repetir, sempre houve um remanescente. Mesmo após a queda de Adão, sempre houve um remanescente que andava com Deus, que conhecia as leis de Deus, e ensinava as leis de Deus para a humanidade. E isso mesmo em meio a toda uma corrupção ali dos homens. E é muito interessante de pensar que, olha, isso aqui é tremendo, a possibilidade de Melquisedeque ter fortalecido o patriarca Abraão com um certo discipulado é muito alta. Ou seja, ele não foi lá somente naquele evento e abençoou Abraão e pronto, acabou. Não. A possibilidade de Melquisedeque ter fortalecido o patriarca Abraão com um certo discipulado é muito alta. Então, se você analisar a vida de Abraão, ele foi muito fiel a Deus durante o seu chamado. Eu, pelo menos, acredito que Abraão ele teve ali um certo treinamento, alguém que também auxiliava ele, alguém maior do que ele. Eu creio muito nisso. Não creio um Abraão que só andava ele e Deus assim, sem um fortalecimento de alguém, sabe? Mas em Gênesis 26, verso 4, temos lá promessas que Deus dá, daí já para Isaac, para filho de Abraão. E essa promessa que Deus dá para Isaac serve para confirmar a promessa que ele deu para Abraão. E o mais forte do que eu vou ler aqui, que essa promessa vem para Isaac por causa da fidelidade de Abraão. Olha lá, Gênesis 26, 4 e 5. Diz o seguinte: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Isaac, isso aqui está sendo falado para Isaac. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Só que assim, irmãos, as leis em tábuas
só foram dadas para o povo de Israel muitos anos depois. Então, como que Deus fala que Abraão guardou as leis? É aquilo que eu já falei, sempre teve durante a história, pós-queda e pós-dilúvio, homens que buscaram a Deus. E nesse relacionamento com Deus, o próprio Espírito de Deus ensinava a esses homens o que agradava a Deus e o que não era agradável a Deus. Por exemplo, Noé, em seu tempo, já sabia que existiam animais puros e animais impuros. Noé fazia parte dessa ordem sacerdotal. Noé tinha o conhecimento de Deus, Noé tinha o conhecimento das leis de Deus. E isso é tremendo, porque isso nos prova que Deus nunca deixa o homem à deriva, mesmo em meio a um mundo atolado de corrupção. E eu vou abrir outro parênteses aqui, eu vou citar algo que é muito interessante, sobre Shem, o filho mais velho de Noé. Esse Shem, ele herda um chamado de seu pai. Tem rabinos que dizem que Shem e Melquisedeque são a mesma pessoa. Isso é muito interessante. Claro que não se pode afirmar isso, mas muitos crentes em Yeshua também compartilham desse mesmo pensamento, de que Shem e Melquisedeque são as mesmas pessoas. E dentro desse entendimento que muitos acreditam que Shem e Melquisedeque é a mesma pessoa, a questão é que Melquisedeque, que no caso ele não é um nome, e sim um título. E nessa porção aqui de Gênesis que eu estou usando para esse tema aqui, para esse estudo, né? Eu já li aqui. Gênesis 14, verso 18, diz lá que Melquisedeque foi rei de Salém. Tem-se um entendimento teológico proveniente da tradição judaica, tá? Que Salém é uma referência ao local da cidade de Jerusalém e, portanto, é uma referência ao Monte Moriá. E por isso que Canaã já era conhecida na época como uma terra de adoração ao Deus Criador. Agora eu vou trazer umas perguntas aqui. Será que por isso que Tera, pai de Abraão, tinha em seu coração esse propósito de ir para Canaã? Isso pelo fato de Canaã já ser conhecido no mundo daquela época como um local de adoração ao Deus vivo? Pode ser. Isso porque muito provavelmente os representantes de Deus na terra habitavam naquele local. E um evento que é muito importante entendermos é esse evento onde em Gênesis menciona que Melquisedeque trouxe para Abrão pão e vinho, né? E isso daí é uma cerimônia. Na cultura judaica, essa cerimônia que envolve pão e vinho, ela foi preservada até os dias de hoje. Essa cerimônia ela é feita para dar boas-vindas a alguém que está adentrando a algo. Por exemplo, vou trazer um outro exemplo lá do livro de Êxodo daí. Quando Jetro, sogro de Moisés, se converte ao Deus de Israel, você vê lá uma parte dessa cerimônia muito interessante, porque os anciãos de Israel eles fazem uma festa ali com Jetro. Isso está lá em Êxodo 18:12, que diz assim, Êxodo 18:12. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Então, através do conhecimento da cultura judaica, entendemos que Melquisedeque, através de uma cerimônia conhecida como Kiddush em hebraico, dá lá boas-vindas a Abraão, confirmando, atestando e testificando que Abraão está entrando em uma herança, em uma missão e no legado que essa ordem tinha de ser sacerdote do Deus Altíssimo. Só que através de Abraão viria então depois uma mudança, uma transição, onde não seriam indivíduos que representariam Deus para o planeta, mas seria uma nação que representaria Deus para as outras nações. Porque essa foi a escolha de Israel. E o povo de Israel recebe então essa missão proveniente da ordem de Melquisedeque. Então Abraão recebe o chamado de Deus e Melquisedeque testifica isso. Esse que é o ponto. Esse testificar de alguém que é maior que Abraão. Então Melquisedeque vai lá, oferece pão e vinho, fazendo ali uma cerimônia de boas-vindas a Abraão. E nessa missão de representar Deus para o mundo, Melquisedeque abençoa Abraão, e sobre essa questão da bênção, o autor de Hebreus fala que essa bênção ela é sempre do maior para o menor. Olha só o que diz na carta aos Hebreus, Hebreus 7, do 5 ao 7, diz assim: Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão.
Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o dízimo aqui é uma prova que o dízimo é sempre do menor para o maior. E Abraão dá lá o dízimo para Melquisedeque, provavelmente de tudo que ele conquistou ao longo de suas peregrinações, de suas jornadas. Então Abraão dá o dízimo de tudo a esse homem. E sabe o que isso simboliza? Isso daí simboliza a submissão. Abraão se submete àquele chamado, dessa tal ordem de Melquisedeque. Vimos aí já no início desse estudo de hoje que Davi escreveu uma visão do Messias em Salmo 110. Então o Messias, o ungido de Deus, aquele que se assenta à direita de Deus, aquele que vem da parte de Deus, ele não foi só ungido pelo próprio Deus, mas ele também tem um título que nenhum outro homem teve depois de Melquisedeque. Ou seja, um judeu que nasceria, que ganharia carne, sangue e osso e viria para redimir a Israel e a humanidade. Este judeu também é sacerdote, mas não segundo a ordem levítica, e sim segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Por isso que o autor de Hebreus fala que Yeshua, com o seu sacrifício, ele entra no templo celeste. Sim, Yeshua só pode entrar porque ele é sacerdote. Mas assim como eu já falei, ele não é um sacerdote só para dentro do seu povo. Porque na ordem de Melquisedeque, assim como na época dessa porção Lech Lechá, é uma ordem de um sacerdócio para a humanidade. E Yeshua, se você olhar pela linhagem judaica, ele não pode ser sacerdote na ordem de Arão e Levi. O próprio autor de Hebreus diz lá que Yeshua é da tribo de Judá. Yeshua é filho de Davi, então Yeshua é da linhagem de Davi. Mas Deus também o fez sacerdote, só que segundo a ordem eterna de Melquisedeque. E por isso que o apóstolo Paulo fala na carta a Timóteo. Vou ler um trecho aqui da carta a Timóteo. Pense agora nesse trecho, nesse prisma de sacerdócio eterno para a humanidade. Olhe como fica bem diferente. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Messias e Yeshua, homem. Essa missão de Yeshua como representante, como mediador, é o que um sacerdote faz, ele é mediador. Claro, Yeshua é sim o representante que veio do seio de Israel, isso não pode ser anulado, que representa em si a Israel, só que a missão não é apenas para dentro do seu povo Israel, mas a missão dele é com todas as famílias da terra. Por isso que Yeshua não podia ser da tribo de Levi, porque Yeshua vem para cumprir a missão de Israel. Yeshua, ele materializa, ele incorpora a missão da nação de Israel, e nele, em Yeshua, que é o descendente, são benditas todas as famílias da terra. E é só através de Yeshua que vem toda uma completude, para que Israel seja luz para as nações. E também para que haja um alcance total da humanidade, dessa tão grande salvação. Por isso que a missão que Abraão recebeu é testificada pelo sacerdócio de Melquisedeque. E por isso que a obra de Yeshua no madeiro tem o poder de remir, tem o poder de aproximar toda a humanidade a Deus, de uma forma jamais vista. Esse que é o poder da nova aliança, que foi feita com quem? Com Israel. A nova aliança foi feita com Israel. Então essa é uma aliança renovada, muito mais impactante e poderosa, no sentido do nível de alcance que ela tem das demais nações. E aí então muitos de toda tribo, língua e nação são enxertados em Israel. Como lemos aí na porção que estamos usando hoje, Abraão seria pai de muitas nações. E entender essa ordem de Melquisedeque, a função de Melquisedeque na época e as instruções do autor de Hebreus nos dá essa clareza que, da mesma forma que Melquisedeque atuava para toda a humanidade, o sacerdócio de Melquisedeque é superior e mais antigo do que o sacerdócio levítico. Não anulando, claro, o sacerdócio levítico, mas sendo mais amplo, pois ele faz mediação para toda a humanidade, e não só um serviço para dentro do povo de Israel, como era o sacerdócio levítico. Por isso que aqueles dentre as nações que estão debaixo dessa obra de mediação do Messias Yeshua, aqueles dentre as nações que estão debaixo dessa obra de reconciliação deste Yeshua judeu,
que é sim Messias de Israel, mas sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, se tornam filhos de Deus e também se tornam filhos de Abraão. Não segundo o sangue, tá? Porque pelo sangue é somente pela descendência de Abraão em Isaac. Mas esses dentre as nações, eles se tornam então filhos de Abraão mediante a fé. Então o Messias Yeshua cumpre essa missão sacerdotal de Israel como reino de sacerdotes para o mundo. E esse aqui é um estudo que pode ser complexo para alguns, mas acredito que é um estudo que pode servir como base, né? Como um pano de fundo, é algo inicial para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema. Porque realmente esse aqui é um evento muito grande, muito importante, que encontramos aí na porção Lech Lechá, que aponta para essa missão de sacerdócio mundial e que faz do Messias Yeshua o cumprimento perfeito das Escrituras, pois ele cumpre a missão de Abraão na autoridade da ordem de Melquisedeque. E por isso que Yeshua ele tem esse poder para remir de uma maneira plena, não só Israel, mas também a humanidade. Yeshua ele é o Filho de Deus, aquele que vem de Deus, e ele foi gerado em Deus. E a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra por Deus. Todo o universo foi criado por intermédio de Yeshua. Isso é tremendo. E ao mesmo tempo tudo foi dado a ele como herança, para que ele mesmo redimisse. E as Escrituras nos dizem que lá no final ele devolverá tudo a seu Deus e Pai. Tá vendo que tem hierarquia aqui? Então o Pai foi aquele quem sujeitou a Yeshua todas as coisas. E eu vou ler um trecho que fala sobre isso aqui, que eu acho importante esmiuçar bem. 1 Coríntios 15, verso 27 e 28 diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés do Messias Yeshua. E, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, Yeshua, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia. E agora aqui estamos nós, judeus e não judeus, crentes em Yeshua, nos submetendo a essa obra aí do Filho de Deus. E aí sim digo para cada um de nós: Lech Lechá, vá por ti, se posicione, exerça o sacerdócio, apontando, claro, sempre para Yeshua e dizendo para o mundo que Yeshua, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então estamos aí na missão de preparar novamente o caminho para ele, Yeshua, aquele que é glória para Israel e luz para os gentios, aquele que não se corrompeu, aquele que voltará e exercerá esse sacerdócio desde Jerusalém até os confins da terra. E esse que é o trabalho da restauração, que é trazer completude, plenitude para o povo de Deus. Pois é um só Deus, um só povo, uma só família, uma só fé, um só batismo e um só mediador, Yeshua, o nosso Messias. E esse é o Messias Yeshua, contextualizado na Torá, nos profetas, nos escritos e no Novo Testamento. E a minha oração é para que cada um de nós faça parte aí desse reinado de 1000 anos na terra, que está por vir junto com Yeshua. E depois desses 1000 anos do reinado de Yeshua desde Jerusalém, então também veremos com nossos próprios olhos novos céus e nova terra. Nós iremos ali procurar o sol e não encontraremos mais o sol, porque a luz de Deus brilhará sobre nós. Mas ainda assim, olha que interessante, isso é forte, mas ainda assim o Messias Yeshua, o Cordeiro, estará junto ao trono do Pai, porque ele é o mediador, o único mediador e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para sempre, ou seja, por toda a eternidade. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar em nome de Yeshua. E eu quero fazer um convite para você que não conhece ainda o projeto de reggae, uma banda de reggae chamada Twin Dub, tá? Nós estamos com esse projeto aí já faz aí cerca de 2 anos. É um projeto que estamos aí galgando, produzindo aí algumas músicas já. Acesse aí então na descrição o link para você conhecer um pouco desse projeto aí, que tem o intuito de trazer uma evangelização aí para as pessoas e também trazer uma plenitude bíblica para as congregações. Que Deus abençoe a todos aí e até a próxima.